Meus amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês que curtem o nosso canal Coque Pedido Xande. Muito bem, meus amigos, hoje domingão, dia 29 de março de 2026, o mês já está indo embora, terceiro mês já indo embora, vamos entrar aí no quarto mês, abril, e que o mês de abril seja um mês próspero, um mês abençoado, um mês de conquista para todos nós, tá certo? Muito bem, meu querido, deixa o seu like, se inscreva no canal e ajude o Xande a crescer. O Xande depende de você, deixou o like, compartilhou aí, pô, cara, te agradeço muito. Muito bem, vamos aí às principais notícias do Flamengo, né? Flamengo aí quer renovar o contrato de Rossi, Léo Pereira e sinaliza aumento salarial. Também Leonardo Jardim aprova atacante e substituto de Pedro definido no Flamengo. Será quem? O Wallace Ian, vamos falar disso também. E ainda, meu querido Léo Pereira aponta diferenças entre estilos de Flamengo e seleção brasileira. E para terminar, nós vamos falar do nosso mago. Pessoal, saiu do Flamengo, bastando no nosso coração, Felipe Luiz abre rotina na Europa e revela próximos passos após deixar o Flamengo. Vamos lá. Primeira notícia, Flamengo quer renovar o contrato de Rossi e Léo Pereira sinaliza aumento salarial. Essa notícia que foi vinculada pelo GE, citação como crédito, é o GE, né? A repórter que escreveu foi a senhora Emanuele Ribeiro, e ele diz aqui, né, ao mesmo tempo que foca nas situações de jogadores que têm contrato próximo do fim, o Flamengo olha para a frente e começou o contato para renovar os vínculos do goleiro Rossi e do zagueiro Léo Pereira, que termina em dezembro de 2027. O clube sinalizou uma valorização financeira para a dupla, que é protagonista com a camisa rubro-negra. O aumento é uma demanda antiga de Rossi e Léo Pereira. A disparidade salarial entre os jogadores é algo que incomoda alguns nomes mais antigos no elenco. A diretoria indicou aos dois que isso vai acontecer e também já demonstrou interesse na renovação dos contratos. A ideia é intensificar a negociação em breve. A paralisação para a Copa do Mundo deve acelerar o processo. Bom, pessoal, deixa aí, você concorda, você discorda, o que você acha aí, né, dessa renovação, desse aumento salarial para Rossi e para Léo Pereira. Lembrando que o Rossi é um paredão, né? O Rossi nos ajudou muito ano passado na Libertadores. Também esse ano aí ganhamos, né, o estadual aí, com defesas brilhantes de Rossi, especialmente ali nos pênaltis. E Léo Pereira, que é como eu sempre falo aqui, que é um cara muito subestimado e que está agora, né, sendo reconhecido, jogando aí pela seleção brasileira. Muito bem, pessoal, vamos aí correndo aí, Bola VIP, créditos para o Bola VIP, citação como crédito, matéria escrita por Alexander Vieira. Eles aqui, Leonardo Jardim aprova atacante substituto de Pedro definido no Flamengo, será o Wallace Ian. Jovem atacante conquista com comissão técnica, ganha moral com o BAP e deve ter mais minutos na temporada. Meus amigos, eu não gostei muito da entrada do Wallace no último jogo, não. Eu achei ele meio perdido e tal. Não gostei, tô sendo sincero. Né? Vamos ver o que eles falam aqui. O Jovem quase ganhou, foi vendido, né, por Red Bull, mas vamos ver aqui. O Flamengo começa a desenhar um novo cenário para o setor ofensivo. Com o crescimento de Wallace, o jovem atacante ganhou espaço dos bastidores e passou a ser visto como substituto imediato de Pedro, especialmente após o clube optar por não contratar um centroavante na última janela. Agora, vamos botar os pinos nos is. O Flamengo não contratou porque pegou o dinheiro e comprou o Paquetá. A verdade é essa. Investiu 42 milhões no Paquetá. Cara, assim, eu sou flamenguista, mas tem que ser sincero. Se você olhar as contratações que o Fluminense fez, foi muito mais interessante. E com muito menos dinheiro. Se você olhar as contratações que o Palmeiras fez, eu achei também muito mais interessante, que foi o John Arias, e por muito menos dinheiro. E vou dizer uma coisa para você. Hoje, eu não considerava, não. Estou sendo muito sincero. Mas hoje, eu considero o time do Palmeiras tão bom quanto o do Flamengo. Tão bom. Quiçá, se não for um pouquinho melhor, mas eu acho que ali, tá pau a pau. Todos os dois. Porque do ano passado para cá, ano passado o Palmeiras investiu muito. Mas do ano passado para cá, né, o Palmeiras soube contratar e fez contratações muito boas. E eu acho que
o Palmeiras hoje está assim de pé de igualdade com o Flamengo. E continuando aqui, a decisão da diretoria está diretamente ligada ao planejamento esportivo e à confiança no potencial do jogador. Internamente, a avaliação de que o Wallace Ian reúne características que faltam no elenco, principalmente em termos de velocidade e mobilidade no ataque. Olha, quem acompanha aqui o nosso canal sabe que eu defendo os cria. Sabe que eu defendo o lema craque, o Flamengo faz em casa. Sempre defendi isso. Agora, não pode dizer, não, porque a gente vai valorizar, que não sei mais o quê. E quase vendeu o menino pro Red Bull. Foi pro pouco. Continuando. Com isso, o Flamengo prefere apostar no desenvolvimento da base em vez de ir ao mercado por uma peça que não se encaixa perfeitamente no perfil desejado. O Wallace busca aproveitar espaço de camisa 9 para se consolidar em torno do Flamengo. Bom, espero que assim seja. Que Leonardo Jardim, com a chegada dele, possa extrair o melhor do Wallace, porque precisa, né? Eu só tenho o Pedro hoje, né? E centroavante precisa, porque o Bruno Henrique não é centroavante. Felipe Luiz, até pelo momento que precisou, colocou, mas depois ficou insistindo. Eu já disse, o Bruno Henrique é melhor do que Cebolinha, é melhor do que Samuel Lino, naquela área, naquela faixa de campo, caindo pela esquerda, né? Sendo ali um ponta, como a gente falava antigamente. Ali o Bruno Henrique, hoje fala um extremo, né? Mas Bruno Henrique ali, para mim, é incomparável. Fora a velocidade que o cara tem. Mesmo com 35, 36 anos, dá um tapa na bola, ninguém segura mais, ok? Bom, pessoal, vamos lá. Próxima notícia aí, já no Coluna do Fla, citação como crédito. Matéria escrita pelo senhor Pedro Paulo Catônio, que sempre traz matérias muito interessantes. Ele diz que Léo Pereira aponta diferenças entre estilos de Flamengo e seleção brasileira. Dizendo aqui, né, abre aspas para o Léo Pereira. A França, né, é um dos ataques mais letais e positivos do mundo. O estilo do Brasil é um pouco diferente da forma que eu jogo no Flamengo. Mas não é novidade. A gente é zagueiro, eu estou preparado para defender o tempo inteiro e fazer isso com maestria. Defender e não jogar com a bola também é uma parte do jogo gostosa com a gente. Tive jogos com o Flamengo sem a bola e que foram um dos melhores, disse Léo Pereira. Ele continua falando, né? Dizendo aqui. Estamos sempre dispostos para marcar, desarmar, e é um privilégio muito grande ter esse tipo de enfrentamento. Sempre foi um privilégio. Uma honra estar com jogadores da seleção no Flamengo. Sempre fui muito curioso, perguntei como era estar aqui no dia a dia. E é simplesmente fantástico. Tento aproveitar ao máximo e evoluir. Tenho muito para conquistar, acrescentou o zagueiro. Bacana. É um cara que merece, é um cara trabalhador, um cara guerreiro, um cara que tem futebol, mas sempre foi posto ali, não sei porquê, meio de lado, mas para mim não é surpresa nenhuma ele na seleção. Inclusive, eu acho que o Léo Pereira tem mais chance do que o Fabrício Bruno, na minha opinião. São estilos de jogos diferentes, mas eu acho o Léo Pereira muito mais técnico do que o Fabrício Bruno, na minha opinião, ok? Bom, pessoal, continuando aqui, falando aí do nosso mago, né? A gente não pode esquecer ele, hiper, mega, blaster vitorioso com o Flamengo. Cara, ganhou muito. Teve os erros dele, mas eu continuo achando que foi injusto o que fizeram com o Felipe Luiz. E aqui, a ESPN, ela traz essa notícia. Quem escreveu não fala, só falar que é a ESPN, ok? Se eu achar aqui, eu falo para vocês, que eu não li, estou lendo aqui agora. Felipe Luiz abre rotina na Europa e revela próximos passos após deixar o Flamengo. Tá aqui, né? Demitido do Flamengo no dia 3 de maio, Felipe Luiz ainda tem aproveitado seu tempo livre de trabalho diário dentro de um clube de futebol para resolver questões mais pessoais e evoluir como treinador, ok? Então ele diz aqui que, segundo o técnico com mais títulos da história do Rubro Negro, o ex-lateral detalhou em entrevista à Cazé TV como tem sido o seu dia a dia após o trabalho no Flamengo. Abre aspas aqui, palavras do Felipe Luiz na Cazé TV, e diz: quando me aposentei, ao ESPN, que citou a Cazé TV, quando me aposentei em 2023, me retirei do futebol. Não me aposentei. Em 2024, em janeiro, já estava trabalhando, então nunca parei em nenhum momento de trabalhar, disse. Nunca tive tempo para poder resolver as coisas em questão. Por exemplo, quando eu saí da Espanha,
e vim para o Flamengo. Minha casa está aqui fechada, então tenho várias coisas para resolver nesse tempo livre, completou. Muito bem. E aqui, segundo a reportagem, que Felipe Luiz continua dizendo, né? Abre aspas aqui. Eu estou principalmente nesse tempo agora visitando alguns clubes, alguns treinadores para poder atualizar ideias, conhecer gente nova, e acho que essa troca faz a gente evoluir muito. Então, esses são os próximos passos. Bom, e aí a reportagem conclui, né? Vale lembrar que o futuro treinador brasileiro ainda depende de licença para atuar no futebol europeu. Como treinador, Felipe Luiz começou a carreira atuando na base do Flamengo, passando pelo sub-20, sub-17, e sub-20, e foi hiper mega campeão em 2024, quando foi promovido ao profissional. E o treinador somou 100 jogos, 63 vitórias, 22 empates e 15 derrotas. Tem um aproveitamento ali absurdo, na casa de mais de 70%, né? E ainda completa aqui dizendo que o Flamengo conquistou o Felipe Luiz, né? Conquistou 5 títulos, né? Copa do Brasil 2024, Supercopa do Brasil 2025, Campeonato Carioca 2025, Brasileirão 2025 e Conmebol Libertadores 2025. Falta as taças, né? Que ganhou lá no Catar. Muito bem, pessoal. O que eu vou dizer? Dizer para o Felipe Luiz todo o sucesso do mundo. Eu acredito que ele deve estar correndo atrás dessa licença aí para poder treinar times europeus. Ele é um cara inteligente, né? Super preparado. E vai ter muito sucesso, com certeza. Por onde ele passar, ele vai ter sucesso. Só espero que ele não cometa os mesmos erros que ele cometeu no Flamengo, como, por exemplo, morrer abraçado com o Gonzalo Plata. Não sei se por gratidão daquele gol que o Gonzalo Plata fez no Atlético Mineiro, talvez ele se encantou, né? Ficou vislumbrado naquele momento ali e marcou ele no intelecto, né? No emocional dele, de uma forma como ele, eu acredito, não sei, a todo momento ficou esperando que Gonzalo Plata poderia realmente repetir aquele feito de alguma forma. Bom, não sei. Muito bem, pessoal, se você ficou até aqui porque você gostou, e se você gostou, meu filho, deixa o like, se inscreva no canal e ajude o Xande. Fui!